Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadro Compasso, e hoje eu quero conversar com vocês sobre ser livre e de bons costumes. Mas antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria de reforçar aquele pedido que eu sempre faço em todos os meus vídeos. Para vocês curtirem, para darem like, para comentarem e principalmente para se inscreverem, para que essa mensagem possa ser entendida pelo algoritmo do YouTube como algo relevante, como algo importante, né? E assim chegar a mais pessoas, a mais pessoas que queiram assistir esse nosso conteúdo. Bom, com isso dado o recado, vamos para a temática principal para a conversa de hoje. O que é ser livre e de bons costumes? Bom, nós temos que separar primeiro os dois conceitos, liberdade e bons costumes. Eu vou iniciar com liberdade e depois que falar de bons costumes, eu vou continuar com outra forma de liberdade. Bom, a primeira liberdade que nós iremos abordar nessa nossa conversa de hoje é a liberdade física, né? Porque antigamente, lá na maçonaria operativa, lá na própria maçonaria especulativa, por muitas e muitas gerações, por muitos séculos, vigorou em várias sociedades, não só nas orientais como nas próprias ocidentais, um sistema escravocrata. Então, quem tinha mais poder, quem tinha mais domínio, ia lá e escravizava as outras culturas, sendo uma forma extremamente desumana de controle das pessoas, né? E indiretamente, para quem vivia nas glebas, em alguns burgos da Europa, desde a maçonaria operativa, eles não tinham uma liberdade completa, eles tinham que servir a um senhor feudal, ou mesmo eram escravos no na palavra completa, né? Porque como aconteceu com os negros aqui no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos e em outras culturas, na própria África, muitos foram escravizados lá na própria África, né? As pessoas viviam presas a senhores, a donos da terra, e de alguma forma elas eram escravizadas, elas tinham que apenas subsistiam enquanto pessoas. Ora, os operativos e depois, posteriormente, os especulativos, eles tinham essa liberdade de vagar pela Europa. Então eles não estavam presos a um burgo, a um senhor feudal ou alguma instituição, né? E eles colocaram nos seus estatutos que para ser maçom, para se tornar maçom, você precisava ser livre. E essa liberdade era mais uma liberdade física, né? Era mais uma liberdade de não estar preso aos conceitos sociais de determinadas épocas. O que hoje em dia, com raras exceções mesmo no mundo, poucos países adotam sistemas escravocratas. Se há, é claro, essa é a margem da lei, é na ilegalidade. Aqui no Brasil nós volta e meia vemos a Polícia Federal estourando cativeiros, estourando principalmente nos rincões do Brasil, aí, no interiorzão mesmo, que há esse hábito ainda degradante, esse péssimo hábito de um ser humano querer escravizar outro ser humano para tirar proveito próprio, para explorar o trabalho, para explorar sexualmente, para explorar de várias maneiras que são possíveis de explorar, não só em relação ao trabalho, mas também a pessoa que fica vinculada a uma outra pessoa. Com isso, nós temos um conceito de liberdade, que liberdade é o que é, de acordo com a ONU, com os direitos humanos, né? É ter a liberdade de fazer suas escolhas, é ter a liberdade de trânsito, de locomoção, é ter a liberdade de poder trabalhar no lugar que desejar e não estar vinculado, mesmo que de forma econômica, né? Porque muitas vezes como é que vem a escravidão? Ela vem pela forma econômica. Você escraviza a pessoa e ela nunca deixa de ter uma dívida com você. Ela nunca deixa de pagar o passivo que ela, teoricamente, herdou naquela relação de emprego, naquela relação de ajuda. Então você acaba escravizando essa pessoa, muitas vezes pelo poder econômico, ou em alguns países, em troca de um prato, de um lugar para dormir, como há em muitos lugares da própria Índia, ou como houve na China, ou na Coreia do Norte, que os sistemas escravizam as pessoas, né? Escravizam o ser humano, para que ele possa, de alguma forma, não contestar
essas pequenas ditaduras, né? Então, Coreia do Norte, a própria Venezuela, apesar de não ser formalmente um sistema escravocrata, né? Mas ele está escravizando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm condições de subsistirem pelas próprias pernas. Então, ou elas têm que fugir, ou elas estão condenadas àquela escravidão social, aquelas normas que o governo impõe, que os governos muitas vezes impõem, né, para que elas possam ter um alimento, para que elas possam ter um lugar para dormir, um nível básico, mais básico mesmo de vida. Por quê? Porque é pela força. Você tem que concordar com as normas, com as regras que são estabelecidas naquele país, naquele momento, naquela sociedade. Então, as sociedades ditatoriais, de alguma forma ou de outra, eles também não deixam de ser uma forma de escravidão disfarçada, porque assim foi no nazismo, assim foi com o fascismo, onde você não tem o direito de pensar, expressar suas ideias de forma livre e de forma espontânea, né? Você tem que rezar conforme aquelas cartilhas. E um dos principais exemplos que nós temos hoje é a própria Coreia do Norte, onde as pessoas praticamente são robozinhas lá do gordinho coreano. E o que acontece? Essas pessoas têm que cortar o cabelo com um determinado tipo, só tem que ter um padrão de vestimenta, não tem muitas opções a não ser aquelas que o governo resolva dar a elas. Então, elas não são plenamente livres, elas são pessoas controladas, o que na maioria dos países ocidentais hoje em dia é algo abominável, é algo extremamente condenável, é uma metodologia que ficou no século passado, ficou lá no século XIX, onde as últimas regimes escravocratas, inclusive o do Brasil, foram extintos, né? E até na década de 60, ainda em algumas colônias da África, havia ainda semi-escravidão, a escravidão pelo próprio sistema. Com isso, dado essa pequena explanação sobre liberdade, nós passamos para o segundo tópico, que são os bons costumes. O que é ser de bons costumes? Ora, os costumes, primeiramente nós temos que voltar também lá nos primórdios da humanidade. Os costumes eles são temporais, de tempos em tempos eles estão em mudança, eles são sempre uma evolução humana. Então, o que era costume lá na Grécia, o que era costume na Suméria, o que era costume no Egito, ou no próprio povo hebreu, né, já não é um costume de hoje. Então, o costume, ao longo de todos esses séculos, ele vai evoluindo, e talvez os costumes que hoje nós temos, eles sejam retrógrados lá atrás. Como, por exemplo, no começo do século XX, tá? O que acontecia? Tá? O papel da mulher, em termos de sociedade, era um costume. Hoje já não. Hoje a mulher tem a liberdade, é economicamente ativa, tem até mulheres que são chefes de família. Ora, outros costumes que vieram, tá, e que são tolerados, tem muitos que a gente pode citar por aqui, e que com certeza muitos de vocês saberão vários outros costumes que eram normais na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, e que hoje já não são mais. Não só em termos de vestimenta, mas em termos de moralidade, em termos de ética, em termos do pode e não pode, né? Então, toda essa raiz de costumes, ela não é algo fixo, é algo que vai se transformando ao longo dos tempos. Mas o que é ter bons costumes? Bom, conforme a maçonaria, os bons costumes é seguir pelo menos os 10 mandamentos, né, que já é uma boa prática, seguir as leis do país e ser um cidadão de bem, ser um cidadão que respeita as leis, que respeita o próximo, que respeita a família, que respeita as instituições, então, que respeita a sociedade como um todo, né? Porque, como a gente fala, não basta você ir na igreja, rezar, tá? Mas
por trás você ser uma pessoa totalmente diferente do que você é em sociedade. Então você tem um bom costume perante a sociedade, mas muitas vezes no interior da sua casa, no interior, no seio da sua família, você tem péssimos costumes. Você é uma pessoa socialmente nociva para a família, ou para os amigos, ou você ter um bom costume na família, mas em sociedade você tem péssimos costumes. E quantas pessoas que nós conhecemos que são dessa forma, que são que aparentam ser uma coisa, mas por trás não são. Então, essa questão de costumes é muito relativa. Eu sempre gosto de dizer que você sendo um bom cidadão, que respeita as instituições, que respeita a Constituição, que tenha um bom vínculo familiar, e que tenha e que respeite pelo menos os 10 mandamentos, né? Você já tem bons costumes. Você já é uma pessoa que pode, de repente, adentrar na maçonaria sem questionamento, sem dúvidas em relação ao seu caráter, porque costume também hoje em dia está muito relacionado com o nosso caráter. Não adianta você pregar pela moral, pelos bons costumes, pela família, tradição e pátria, e teoricamente você ser totalmente um sujeito nocivo, um sujeito agressivo, um sujeito que no discurso é uma coisa, mas na prática faz totalmente o oposto. E quantos pastores, e quantos padres, e quantas outras pessoas que se dizem de boa fé, como aquele João de Deus, aquele que tinha aquele centro espírita, né? E que acabava tendo uma vida escusa atrás na realidade, para falar bem a verdade, né? Lobos em peles de cordeiro. Eram pessoas que se botam um manto em cima de si, mas que na verdade nada mais são do que pessoas de má índole, pessoas que querem tirar vantagens, ou pessoas que pensam somente em si. Então, quando a gente tem falado de bons costumes, nós temos que tomar muito cuidado para não confundir bons costumes com costumes hipócritas, né? com hipocrisia. Essa é um pilar principal, porque o bom costume está em você ser um cidadão de bem, não só para você, mas no seu entorno, tá? na sua família, na sua sociedade, com seus amigos de trabalho e com todos aqueles que rodeiam e que fazem parte do teu dia a dia. Então, isso é ser de bons costumes e ter uma posição ilibada, uma posição de bem, do cidadão que vai respeitar as leis, que vai respeitar as normas de trânsito, que vai respeitar o amigo, a amiga, a pessoa, indiferente dela de ter um credo diferente, de ter uma opção sexual diferente, de ter uma religião diferente, ou de ter uma cor de pele diferente. Isso é bom costume hoje em dia. Talvez lá nos tempos de atrás, tá, os costumes fossem totalmente diversos, fossem totalmente opostos. Então nós não podemos olhar os costumes, né, como uma coisa imutável. Os costumes eles são constantemente sendo mudados, eles são mutáveis. Senão a gente teria até hoje o Código de Hammurabi regendo as nossas leis, dente por dente, olho por olho, o que hoje é abominável. Mas em determinado tempo social, né, em determinada época social, foi muito comum você vingar a pessoa que te fez qualquer coisa com a mesma prática que ela fez para você. Então era o dente por dente e o olho por olho, o Código de Hammurabi. Ora, com isso nós passamos daí, como eu falei para vocês, a um outro conceito de liberdade, tá? A uma liberdade mais ampla, porque eu falei da liberdade material, né? Mas muitas vezes você está preso à escravidão dos vícios, à escravidão da luxúria, à escravidão dos maus pensamentos, e isso te torna um escravo. Um escravo, por exemplo, do jogo, um escravo da pornografia, um escravo da bebida, que você não consegue se libertar e que isso acaba também atrapalhando a tua vida.
além dessa escravidão mental, né, dessa escravidão material dos vícios, também existe a escravidão mental, a escravidão dos vícios, dos teus pensamentos. Se você tem pensamentos ruins, pensamentos maus, com certeza você vai estar viciado nesses pensamentos, nessa esfera negativa. Então você é um escravo da maldade, você vai ser um escravo das malfeitorias, você será um escravo de pensamentos que não te levam para frente. Em vez de você cavar masmorras, você cava masmorras aos vícios, mas não vai erguer templos da virtude. Por quê? Porque você está sendo escravo da tua mente, dos teus pensamentos. E mesmo ao contrário, você não precisa pensar somente de forma negativa. Você pode ter um pensamento derrotista. Você diz, não, eu não vou para frente, eu não dou certo, a minha vida é uma M, e assim por diante. Então você é escravo daqueles pensamentos, você é escravo daquela vida que você está levando naquele momento, né? Então isso também é uma forma de você não ser livre, porque você está preso aos teus pensamentos. E da mesma forma que você tem a escravidão de pensamento, você tem a escravidão material, a escravidão física, você tem a escravidão espiritual. Quando você congrega, o teu espírito está preso na maldade, quando ele está preso também, fruto desses teus maus pensamentos, fruto dos vícios físicos, né? Ele não consegue progredir enquanto espírito, ele não consegue buscar a luz na sua plenitude. Então essa forma de escravidão hoje é uma escravidão muito moderna. Por quê? Porque nós enquanto ocidentais, muitas vezes nós somos livres materialmente, nós somos livres fisicamente, mas nós estamos presos na escravidão mental, na escravidão espiritual, e fruto do quê? Dos maus costumes adquiridos em sociedade, fruto do quê? De maus costumes que permeiam a nossa sociedade moderna, como o excesso de pornografia, como a facilidade de deixar bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, ou até mesmo da riqueza, de você ser um escravo do dinheiro e pensar que tudo roda em torno do dinheiro, em torno do poder, em torno daquela vida que todo mundo quer levar, mas que muitas vezes não é uma vida propriamente correta, né? Por exemplo, um traficante de drogas, um corrupto, eles têm dinheiro, têm poder, mas são escravos daquela situação. Eles são escravos daquela situação na qual eles mesmos se colocaram, porque eles não podem mais sair. Uma vez que eles entraram nessa ciranda do crime, né, eles nunca mais vão poder ser cidadãos comuns, teoricamente. É claro que após muitos anos, se eles se redimirem, eles vão ser esquecidos pela sociedade e vão poder levar uma vida anônima. Mas esse tipo de escravidão é que é a pior escravidão possível. É a escravidão que prende o espírito e prende também a mente. Bom, colocado isso, eu acredito que deu para passar uma boa noção do que é ser livre e de bons costumes. Tá? Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadro e Compasso, e quero deixar todos para se inscreverem no canal e deixar aquele tríplice fraternal abraço, saúde, força, união, e se inscrevam no Esquadro e Compasso. Obrigado a todos e um bom dia.